A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Alessandro. Ele quer saber a posição do pastor com relação a esses cantores gospel. Os cantores gospel, eles cobram cachês altíssimos. Por exemplo, ele cita aqui uma cantora evangélica muito conhecida no Brasil, que chega até cobrar 50 mil reais ou mais para vir se apresentar e também pregar a palavra de Deus. Ele pergunta, como é que fica, pastor, a obra de Deus? Pregar, cantar para o Senhor e cobrar um valor desse porte? Isso chama-se mercenarismo. Pessoa que recebe o dom de Deus para cantar, para louvá-lo e vai viver à custa desse cântico nas igrejas, cobrando esse valor astronômico, fabuloso. Eu fico francamente decepcionado. Jamais, como pastor, eu convidaria um elemento desse para cantar nessas condições que estamos aqui tomando conhecimento. 50 mil reais, francamente deplorável. Pastor responsável por uma igreja não vai jogar fora o dinheiro do dízimo dos irmãos para satisfazer a vontade de determinadas pessoas. A próxima pergunta é da ouvinte Matilde. Ela fala aqui que está assistindo aquela série na televisão chamada José do Egito. E na série José se casa. Mas ela falou, eu não encontrei na Bíblia, pastor, onde está escrito que ele se casou. O senhor pode me ajudar? Pode me orientar, pastor? Sim, sem dúvida. Gênesis capítulo 41 e versículo 45. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Então está aqui, repetindo, Gênesis capítulo 41, versículo 45. A próxima pergunta de hoje é do ouvinte José. Ele perguntou com relação a jogar na Mega Sena, pede para o pastor mostrar para ele se é certo, se é errado. E aproveitando essa pergunta do nosso ouvinte, nós queremos dizer que existe um ditado popular muito usado por pessoas dadas aos jogos de azar. Esse ditado é, quem não arrisca, não petisca. Com isso, justificam suas fezinhas em várias modalidades de jogos, como, por exemplo, o popular jogo do bicho, o bingo, a telecena e a loteria esportiva. Ultimamente, a sorte está sendo lançada com mais frequência na Mega Sena, quando é anunciado que está acumulada por alta de ganhadores e os brasileiros formam filas intermináveis nas casas lotéricas a fim de tentar a sorte e ganhar a bolada. Nessa tentativa, as pessoas gastam o que podem e o que não podem. E a que pode levar tal pessoa que, pastor, a que pode levar tal pessoa que gasta além do que pode? Quero dizer que muitos começaram a jogar na Sena nessas condições de importâncias acumuladas e hoje o jogo já se tornou um vício. Aquilo que começou como uma brincadeira já se tornou parte na vida da pessoa que não consegue passar uma semana sem fazer a sua aposta. A Sena oferece a oportunidade de enriquecer rapidamente e muitos sonham com o que fariam com o dinheiro caso botasse a mão na bolada que o jogo oferece. Dizem de si para si, se alguém tem que ganhar e esse alguém pode ser eu. Já imaginou o que eu faria com os milhões de reais na mão? E a pergunta que deixamos é a que Jesus falou sobre ser rico e perder a alma. Em Lucas 12, versículos 13 a 21,
Disse-lhes um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aí está uma situação, meu prezado ouvinte, muito clara, de pessoas até sem possibilidades econômicas, mas toda semana está na loteria para fazer a sua sorte. E eu digo para mim e para outro: toda semana o crente ganha dinheiro. Toda semana o crente ganha dinheiro. Ganha no quê? Em não deixar o seu dinheiro na loteria esportiva. Porque há pessoas que estão já há dezenas de anos tentando a sorte e só estão perdendo. E nós estamos ganhando aquilo que não perdemos. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Juliane. Ela faz aqui um relato interessante, mas podemos dizer também triste. Ela diz aqui que trabalha todos os dias, ela e o seu marido. Ela diz que tem uma filhinha recém-nascida que precisa ficar na creche. Ela folga somente aos sábados e domingos. E no sábado é o dia que ela tem para fazer a faxina da casa, cuidar dos afazeres domésticos, é claro, cuidar, dar atenção ao seu esposo e também ficar com a sua filhinha em um período integral. Ela na igreja tem um cargo, pastor, que é líder do louvor. E ela ultimamente foi cobrada e criticada na frente de outras pessoas, dizendo que ela deveria também dedicar ao Senhor o dia de sábado. Não só o domingo que ela tem ido à igreja, mas também no sábado ela também deveria se dispor para ajudar, cooperar na igreja. Então ela pede para o Senhor dar uma orientação. Ela está vendo que outras pessoas até poderiam fazer mais, mas está recaindo sobre ela a cobrança e a responsabilidade. O que dizer, pastor? Queremos dizer que a Bíblia recomenda fazer todas as coisas sem murmurações nem contendas. Duas posturas nocivas é predisposição dos filipenses: murmuração e contendas, e ambas devem ser evitadas. Então aí nós queremos dizer à nossa irmã: face a circunstância que a senhora tem deveres de esposa, de mãe, então peça sua demissão do cargo que está indicado, para não ficar nessa situação que tem sido exposta. Não é possível ficar assim. Dê preferência à sua família, porque é um dever que tem necessidades em casa, e outra pessoa pode assumir. Agora, se tiver realmente possibilidade aos domingos de poder estar na igreja e oferecer a sua colaboração, faça isso. Não deixe de servir a Deus. Converse com seu esposo.
Se não pode no sábado, pelo menos no domingo, estar na casa de Deus e fazer a sua parte no louvor, junto com os demais irmãos. A próxima pergunta é NQI. Como se caracteriza o pecado de idolatria? E essa pergunta é feita por ter a revista Veja, edição de 31 de julho de 2013, apresentar uma reportagem especial sobre o Papa Francisco, páginas 50 e 51, e apresentá-lo beijando a imagem da Senhora Aparecida. Aí vai a pergunta NQI. Não seria, pastor, um ato de idolatria? Sem dúvida que sim. Idolatria, definindo, é trocar Deus, ou melhor dizendo, o único Deus, por outra coisa ou pessoa. É adorar um falso Deus. Todas as pessoas de todas as religiões devem ser respeitadas, devem ser amadas e devem ter o direito de expressar suas crenças e opiniões. Isso é patente. No entanto, não é em nome do amor que vamos deixar de dizer a verdade. Isto seria uma contradição. Estamos apenas expondo o que diz a Bíblia. E a Bíblia católica, ela concorda com o que nós estamos dizendo. A mesma coisa que estamos afirmando com a nossa Bíblia, tradução protestante ou evangélica, está na Bíblia católica. A Bíblia fala do amor de Deus a toda a humanidade, independente de suas religiões, como nós temos citado aqui frequentemente, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, amou a humanidade de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Agora, a Bíblia fala também contra o pecado, contra as doutrinas erradas, mostrando que o caminho do erro leva à perdição. É o que nós lemos em Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E Apocalipse 22, versículo 15 também fala claramente: ficarão de fora do céu cães, feiticeiros que se prostituem, homicidas, idólatras, qualquer que ame e comete a mentira. Então quero dizer aos nossos ouvintes, cuidado com a idolatria. Não é apenas um ídolo que é margem para idolatria. O dinheiro também é uma idolatria, avareza. É idolatria. E devemos então ter cuidado nesse particular, para que estejamos de acordo com a Bíblia Sagrada. Pastor, com a resposta que o Senhor deu, então podemos dizer que devemos amar e também mostrar o erro. Devemos mostrá-lo polidamente, como é próprio do amor, pastor? Exatamente. No Antigo Testamento, por exemplo, Deus fala contra aqueles que adoravam imagens de escultura e proibiu o seu próprio povo de fazê-las com o objetivo de se prostrarem diante dela. No livro de Isaías 40, versículo 18 e 20, a pergunta que Deus fez aos israelitas: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, o ourives cobre de ouro,
forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Então aí está um texto bíblico, e dentre outros que nós poderíamos citar, contra a fabricação de imagens que podem servir de obstáculo para que essa pessoa sirva a Deus em verdade. Embora saibamos que a pessoa pode ser muito sincera no seu ato de culto, mas por desconhecimento da Bíblia, ela está fazendo o contrário à própria vontade de Deus. Pastor, diante de tudo que o senhor já falou e essas citações bíblicas, diante do que está sendo dito biblicamente, pode-se considerar que o pecado da idolatria é um dos mais combatidos pelos profetas da velha aliança? Podemos responder categoricamente com a Bíblia. Enquanto que os outros pecados, em geral, são ofensas contra Deus, a idolatria configura-se como abandono ao verdadeiro Deus. Pensemos, por exemplo, em uma vida conjugal. Marido e mulher podem eventualmente se ofenderem, se magoarem, e tudo pode ser resolvido na maioria das vezes. O adultério, porém, é uma ofensa totalmente distinta das outras, porque vai contra o vínculo matrimonial e afronta seus compromissos basilares. Logo, na vida conjugal, o adultério é o mais grave pecado, e a Bíblia compara a idolatria com adultério. Incrível, mas é o que está na Bíblia Sagrada. E eu, às vezes, tenho até receio de citar em público o que está no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 5. Não está citando esse texto literalmente na condição que ele é entendido. Diz o escritor bíblico: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Não está falando do ato sexual entre marido e mulher com outra pessoa, está falando no sentido espiritual. Pessoa que é uma pessoa cristã e que às vezes está fugindo do padrão e tendo amizade com o mundo, a Bíblia declara que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Sabe o que está dizendo aqui? Que Deus tem ciúmes de nós. E Ele não pode tolerar essa circunstância de divisão. Então o povo de Deus é muitas vezes mencionado como esposa, como nós lemos no capítulo 19 do Apocalipse, bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro é uma festa de casamento. Quem é a noiva? É a igreja. Quem é o noivo? É Jesus. É uma linguagem que nós entendemos simbolicamente, mas é uma comparação que faz mostrando a fidelidade que cada cristão deve ter a Cristo no mesmo aspecto de um marido ou mulher tem para com o outro, respeitando-se mutuamente. E essa expressão foi usada no Antigo Testamento em relação à nação de Israel e no Novo Testamento referindo-se à igreja. Quando o povo de Deus vai atrás de outras imagens, isso é considerado uma traição, um tipo de adultério espiritual. É muito grave o que nós estamos dizendo à luz da Bíblia Sagrada, mas é uma verdade bíblica que precisa ser corrigida enquanto temos tempo, porque não estamos, então, agindo de conformidade com a palavra de Deus. Repetindo o texto do Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 130, a exposição das tuas palavras
dá luz, dá entendimento aos simples. Você, meu prezado ouvinte, que nos está ouvindo, dê atenção à Bíblia Sagrada, nessas colocações que fazemos, que você vai ser abençoado por Deus, por estar dentro da sua vontade para com Ele.